Meus amados, hoje quero te contar a história de Esther, uma mulher escolhida por Deus, mesmo sem entender o propósito que estava por trás de toda a sua dor. Esther era uma jovem órfã. Ainda criança, ela perdeu o pai e a mãe, ficando sozinha no mundo. Mas Deus, em sua misericórdia, colocou Mardoqueu em sua vida, um homem temente, seu primo, que passou a cuidar dela como uma filha. Mardoqueu a criou com amor, com sabedoria e com os princípios do Senhor. Mesmo sem os pais, Esther cresceu com um coração cheio de fé, mesmo em meio à dor. Naquele tempo, o povo de Deus estava exilado na Pérsia, vivendo como estrangeiros, em uma terra que não era sua. O rei Assuero, o governante da Pérsia, era um homem poderoso que dominava muitos povos. Certa vez, o rei decidiu procurar uma nova esposa, uma nova rainha, para ocupar o lugar de Vasti, a rainha que havia sido destituída. E foi então que Esther, mesmo sendo uma simples jovem judia, foi levada para o palácio com outras moças para passar por um longo processo de preparação, antes de serem apresentadas ao rei. Ela passou meses sendo cuidada, com perfumes e tratamentos, sem saber o que o Senhor estava preparando para ela. Mas havia algo diferente em Esther. A beleza dela não era só exterior. Havia algo em seu coração que encantava todos ao seu redor. Ela era humilde, sábia, delicada. E quando chegou o momento, o rei Assuero a viu e se encantou por ela. Entre todas as jovens, o rei escolheu Esther para ser sua rainha. Uma jovem órfã, estrangeira. Agora era a rainha de um dos maiores impérios do mundo. Mas a história não termina aí. O povo de Deus estava em perigo. Amã, um dos homens mais poderosos do reino, odiava Mardoqueu, porque ele se recusava a se curvar diante dele, por temor a Deus. Por causa dessa raiva, Amã planejou algo terrível: destruir todos os judeus. E conseguiu fazer o rei assinar um decreto de morte para todo o povo. Quando Mardoqueu soube disso, enviou um recado urgente a Esther. Ele pediu que ela intercedesse pelo povo diante do rei. Mas Esther sabia o risco. Naquele tempo, ninguém poderia ir até o rei sem ser chamado. Se alguém fizesse isso, poderia ser morto, a menos que o rei estendesse o cetro. Ela sentiu medo, sentiu dúvida. Ela era humana. Mas Mardoqueu disse palavras que ecoam até hoje. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a ser rainha? E aquelas palavras tocaram o coração de Esther. Então, com coragem, ela respondeu a Mardoqueu: Vá, reúna todos os judeus e jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, irei falar com o rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Que fé poderosa! Ela entregou sua vida nas mãos de Deus. Ela escolheu confiar, mesmo com medo. Depois dos 3 dias de jejum, Esther se vestiu com suas vestes reais e foi ao encontro do rei. Seu coração batia forte. Mas ao vê-la, o rei estendeu o cetro. Esther encontrou graça aos olhos dele. O rei perguntou: Que deseja, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até metade do reino eu te darei. Com sabedoria, Esther não pediu nada imediatamente. Ela o convidou para um banquete, e depois, para mais um. No segundo banquete, Esther revelou a verdade. Contou ao rei que ela era judia e que o povo dela estava condenado à morte. O rei, furioso, perguntou quem havia feito tal coisa. E Esther, com firmeza, respondeu: Amã, este inimigo. O rei se levantou enfurecido e saiu. Amã, desesperado, implorou pela vida. Mas o destino dele estava selado. O rei mandou que Amã fosse enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. E o povo de Deus foi salvo. O decreto foi revogado, e os judeus puderam se defender. Mardoqueu foi honrado,
e recebeu um cargo importante no reino. Tudo isso porque uma mulher, que um dia se sentiu sozinha e sem valor, teve coragem de obedecer a Deus. Esther não era apenas rainha. Ela foi um instrumento nas mãos do Senhor. Agora, presta atenção nisso. Talvez você se sinta pequeno demais para mudar algo. Talvez você ache que sua dor não tem propósito. Mas assim como Deus usou Esther, Ele também pode usar você. Mesmo quando você não entende o que está vivendo, Deus está te preparando para algo maior. Então, não tenha medo. Se hoje o mundo parece estar contra você, saiba, Deus é por você. Se o céu parece fechado, Deus ainda está movendo os céus a teu favor. Por isso, agora, ouça o que eu, Jesus, quero te dizer. Você não está sozinho. Eu conheço o teu coração. Vejo o que você passa. E assim como salvei o povo de Esther, eu posso mudar a tua história. Não desista. Permanece firme. O meu amor por você nunca falha. Agora, fecha os teus olhos e deixa eu te abraçar. Descansa em mim. Eu cuido de você.